pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre sermos persistentes nas nossas orações, nas nossas petições ao Senhor. Às vezes a gente apresenta determinada situação para Deus. Às vezes a gente apresenta em orações problemas, dificuldades que estamos atravessando e às vezes a gente não obtém respostas destas orações. Às vezes a gente ora por determinada situação por tempo, às vezes a gente ora por dias, por meses, por semanas, até por anos. A minha mãe, ela orou por 20 anos pela conversão do meu pai. Ela foi persistente durante esses 20 anos, ela nunca desistiu. Mas, às vezes, a gente acha difícil orar até 20 dias. E a gente tem um anseio, uma necessidade que o Senhor resolva a nossa causa de imediato, porque a nossa tendência humana é sermos imediatistas. Nós queremos agora, nós queremos aqui e agora que os nossos problemas sejam solucionados, que a nossa causa seja resolvida. Mas nós temos que entender um detalhe que ele faz toda a diferença. O tempo de Deus não está alinhado ao nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele conhece cada passo nosso, Ele conhece tudo que vai acontecer conosco. Então, por isso, às vezes, as coisas não são entregues a nós. Nós temos urgência naquilo. Nós achamos que nós temos urgência que aquilo seja solucionado, que aquilo seja resolvido a nosso favor. Mas não é assim. Eu tenho entendido que o tempo de espera que Deus tem para mim é um tempo que Ele quer me tratar, é um tempo que Ele quer me polir, é um tempo que Ele quer me moldar para quando eu receber tal bênção, ela seja no tempo adequado. Então eu vou usufruir dessa bênção na sua totalidade. Porque às vezes, se algo for entregue a mim, eu ainda não estiver ainda estiver passado pelo processo de tratamento, não tiver concluído o tratamento, eu não vou aproveitar disso na sua totalidade. Então eu entendo que esse tempo é um tempo também de me fazer ser paciente, fazer eu ser tolerante, fazer eu entender o propósito de Deus para a minha vida. E tem um exemplo muito coerente com isso que eu estou falando. Uma pessoa vai trabalhar com ferramentas que elas podem causar acidentes. Se essa pessoa não for treinada antes, se antes ela não passar por um laboratório, ela não passar por um treinamento, ela não fizer um estágio, ela de imediato pegar essa ferramenta, pode acontecer sérios acidentes. Então, uma ferramenta certa, entregue na mão de uma pessoa errada, ao invés de fazer com que ele conclua um serviço, ele pode estar causando um acidente. E assim é conosco. Uma bênção entregue a nós na hora errada, ela pode se transformar em uma maldição. Mas acontece é que nós não devemos desanimar, nós não devemos esmorecer diante de uma causa não resolvida, diante de um problema apresentado a Deus e não obtido a solução. Então, a gente deve continuar pedindo, continuar clamando por a solução desse problema. Então, muitas das vezes a gente desanima, muitas das vezes a gente fica fraco, muitas das vezes a gente até afasta da presença do Senhor, achando que Ele não está ouvindo as nossas petições, ouvindo as nossas orações. E eu quero ler um texto com vocês a respeito disso, a respeito de não desistir diante de uma causa não resolvida. E Jesus conta essa parábola para os discípulos, é a parábola da viúva persistente. E aí ele conta o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos
uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o chamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então aqui está falando que aquela viúva, por persistência, aquele juiz, mesmo sendo mau, ele resolveu a causa dela, porque ele não queria aquele importuno, ele não queria aquele incômodo. Aquela mulher podia levar ele até a loucura de estar ali todos os dias. Imagina ali na porta do fórum, insistindo com ele para que ele resolvesse a causa dela. E ele resolveu por insistência dela, por persistência dela. E aí Jesus fala: quanto mais Deus ele não vai atender as orações de vocês? E fala que ainda que Deus vai atender depressa. Mas esse depressa do Senhor não está de acordo com o depressa para nós, porque o tempo de Deus não está alinhado ao nosso tempo. Então a gente tem que aprender a esperar no Senhor e que nós possamos usufruir desse tempo de espera para sermos tratados. Não passar esse tempo de espera murmurando, falando: Deus não olha para mim, Deus não resolve a minha causa, Deus não resolve os meus problemas. Eu estou aqui diante do Senhor todos os dias clamando, suplicando pela intervenção dele na minha vida e nada acontece. A gente tem que passar esse tempo de espera sendo gratos a Deus, por aquilo que nós temos e pedir a Ele que nos prepare para que quando nós recebermos a bênção dele, estejamos preparados para usufruir dessa bênção na sua totalidade. Então, eu esqueci de falar com vocês onde estava o texto. O texto está em Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje e quero animar vocês que estão com causas, com problemas para serem resolvidos e eles já estão entregues nas mãos do Senhor. Descansa nele, confia nele e peçam todos os dias. Não cansam de pedir a solução do seu problema, para que ele venha intervir na sua causa, para que ele venha ser o seu defensor, para que ele venha ser o seu juiz, defender a sua causa, e ele vai atender as suas orações no tempo certo, no tempo dele. Vamos aprender a esperar o tempo de Deus, a alinhar o tempo de Deus ao nosso tempo. Então, eu espero que esse vídeo possa abençoar a vida de quem estiver assistindo e que, se você assistiu até o final, que você possa compartilhar com outras pessoas, que possa chegar até o coração de outras pessoas e que, se por um acaso algum de vocês estiverem passando por esse tempo de espera, aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor e confiar no Senhor, que Ele virá ao seu favor. E não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.